Bom dia, Paula. Bom dia aí aos meus irmãos da bancada do Sorrindo para a Vida. Bom dia para você que nos acompanha no Brasil, além Brasil, Hora de Notícias na TV Canção Nova. Entre os destaques dessa edição, a catequese do Papa Francisco desta quarta-feira. A relíquia de Santa Dulce dos Pobres, que visitou a sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. E direto de Brasília, Padre Roger Araújo falará sobre a convocação do Dia Continental de Oração pela Paz. Agora são 9h24. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco se encontrou hoje com os fiéis para a catequese e falou do apóstolo Paulo, que nos ensina uma característica fundamental do cristão: seguir o mesmo caminho de Jesus Cristo. As informações com a nossa correspondente, Lízia Costa. Bom dia, o Papa Francisco falou hoje sobre Paulo, o retorno do apóstolo a Jerusalém. Disse que ele encontrou as mesmas condições que Jesus encontrou ao retornar à Cidade Santa, ou seja, a perseguição. O Papa Francisco falou que quando Paulo foi julgado, ele não falou de si mesmo, não se defendeu, mas aproveitou para anunciar, para continuar anunciando o Evangelho. E Francisco disse que é assim que um missionário verdadeiro faz, ou seja, não está centrado em si mesmo, mas tem como centro o próprio Jesus. O Papa ainda falou que Paulo foi mandado para Roma e foi acorrentado, mas ele não ficou preso a essas correntes, ou seja, olhou para elas com olhos da fé e enxergou uma possibilidade de aproveitar dessa situação para continuar anunciando o Evangelho e se parecer ainda mais com Cristo. E o Papa Francisco disse que o missionário ele pode ser acorrentado, mas a palavra de Deus continua livre. Ainda falou sobre a perseguição, principalmente em países da Europa, que é uma perseguição, um martírio muitas vezes branco, ou seja, não tem a violência, mas impede de exercer o cristianismo. Disse que enquanto existir mártires, a igreja continuará seguindo o mesmo caminho de Jesus Cristo. E antes da catequese, o Papa Francisco se encontrou na Basílica de São Pedro com peregrinos da Ucrânia que vieram celebrar aqui os 30 anos da liberdade religiosa depois de um longo período de opressão feito pela União Soviética. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Lízia. E ontem nós falamos que o Santuário Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, iria receber a visita da relíquia peregrina de Santa Dulce dos Pobres. Pois é, a primeira santa brasileira. O repórter Adilson Sabará e o cinegrafista Ederaldo Paulini nos contam como foi esse momento. Santa Dulce dos Pobres realizou obras de caridade junto aos pobres e necessitados. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi canonizada em outubro pelo Papa Francisco. O frei capuchinho Giovanni Messias tem peregrinado nos santuários da região com a relíquia da Santa dos Pobres. Frei, seja bem-vindo à Canção Nova. O que é a relíquia que vem visitar o Santuário Pai das Misericórdias? Pois é, estamos vivendo esse tempo de graça aqui neste Santuário Pai das Misericórdias, onde o Pai está de braços abertos a nos acolher, e estamos trazendo diretamente do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, lá na cidade de São Salvador da Bahia. Uma relíquia de primeiro grau é um fragmento do corpo do santo. E a gente está com essa relíquia peregrina, peregrinando os santuários aqui dessa região, colhendo também experiências, partilhando aquilo que a gente já vive. E como momento ápice assim, de graça, a presença da relíquia aqui no Santuário Pai das Misericórdias, um santuário que tem tudo a ver com a vida de Santa Dulce dos Pobres, porque as suas mãos foram mãos misericordiosas que acolheu os pobres, os pequenos e abandonados. Pela espiritualidade franciscana que vivia, ela tinha esse olhar atencioso para com os pobres, para com os enfermos, para com os idosos abandonados. Ela se fez próxima a Cristo na pessoa do excluído. Obrigado, Frei Giovanni, que essa peregrinação possa trazer aí muitos frutos para a caminhada de vocês. De Cachoeira Paulista, a relíquia de Santa Dulce dos Pobres segue para Guaratinguetá e Aparecida nesta visita peregrina. Adilson Sabará para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Sabará. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. E a seguir, os alertas para a chuva aqui em São Paulo. Ficamos agora com imagens ao vivo da Vila Mariana, onde estão os nossos estúdios. Dia cinzento por aqui na capital paulista. Hoje a mínima é de 19 e a máxima de 25 graus aqui em São Paulo.
Canção Nova Notícias já está de volta. Agora a gente confere as principais notícias dos jornais estrangeiros desta quarta-feira. O The New York Times traz notícias do impeachment de Trump. A maioria democrata do Comitê Judiciário da Câmara divulgou 2 artigos propostos de impeachment contra o presidente. O espanhol El País traz informações sobre a cerimônia de posse de Alberto Fernandes, que afirmou durante o evento que a Argentina tem vontade de pagar suas dívidas, mas não tem recursos para isso. O novo presidente promete combater a fome e acabar com o rancor como recurso político. O Le Monde fala da reforma da Previdência na França e o desafio de Emmanuel Macron para chegar ao final da reforma sem parecer indiferente às manifestações populares que têm paralisado a França há uma semana. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. A quarta-feira no sul será de ar seco e tempo firme no Rio Grande do Sul. Pode chover a qualquer momento no Paraná. Para as demais áreas da região, dia ensolarado e sem previsão de chuva. No sudeste, a semana segue com o mesmo cenário, então mantenha a sombrinha na bolsa. O sol aparece entre nuvens e há condições de chuva a qualquer hora do dia em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda tem chuva frequente para o Mato Grosso do Sul e Goiás. Já as demais áreas do centro-oeste terão sol e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. No norte chove em Roraima, no Amapá e no Acre. As outras áreas também terão bastante umidade e pancadas de chuva, mas quem predomina é o sol. Dia ensolarado na maior parte do Nordeste e chove de forma rápida no litoral de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará e do Piauí. E com a previsão de mais chuvas, a atenção deve estar redobrada. Vamos falar com o André Cunha, que está ao vivo já aqui no nosso Plasma. André, bom dia. Onde você está? Bom dia, Danusa. Bom dia para todos. Olha, eu estou aqui na zona sul da capital porque ontem, durante a chuva que caiu, a chuva forte que caiu aqui na capital por volta das 16 horas, uma árvore caiu aqui, ó, em cima dessa creche. Vou pedir para o César mostrar. César é o nosso cinegrafista. Pedir para ele mostrar ali, ó. A árvore caiu em cima dessa creche por volta das 16 horas. Uma árvore de 25 metros, uma árvore bem antiga. Mas, segundo a instituição, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, as crianças não estavam ali durante o período de aula, portanto, ninguém saiu ferido. E a gente está aqui justamente para mostrar esses riscos, Danusa. Durante as chuvas, este período de chuvas, acidentes assim são muito comuns. Árvores podem cair, ruas podem alagar, enfim, muita coisa pode acontecer durante esse período de chuva e a gente quer alertar a população quanto a esses riscos. Por isso a gente preparou uma arte com algumas dicas do Corpo de Bombeiros para evitar esse tipo de acidente e outros tipos de riscos. Olha, a primeira dica é acompanhar os boletins meteorológicos pelos órgãos de imprensa. Depois, manter limpos os ralos, esgotos, bueiros e valas, além de realizar limpeza do telhado, das calhas, evitando que as folhas se acumulem e até verificando a existência de buracos, né? Depois, Danusa, não jogar lixo na rua e nem em terrenos baldios, muito menos nos rios, né? A gente sabe o quanto de estrago isso faz. Além disso, os bombeiros reforçam a necessidade de reforçar muros e paredes para que eles tenham, né, na verdade, risco de cair, verificar instalações elétricas, desligando e desconectando os aparelhos eletrônicos quando a chuva estiver forte e acompanhada de raios. Depois, colocar em lugar alto os móveis, se caso a moradia estiver, em caso da moradia estar em locais sujeitos a alagamentos, né? Depois se manter em local seguro, né, em caso de emergência. E por último, nunca deixar as crianças sozinhas. A gente tem também orientações, Danusa, para durante as chuvas. Evitar sair do local, né, esperar a chuva passar. Se a chuva estiver muito forte, esperá-la diminuir. Depois manter-se atento aos níveis de água, principalmente em locais que correm o risco de alagar. Depois não deixar as crianças brincarem na chuva e nem nas enxurradas, porque existe risco de doença e até de acidentes.
proteger-se, não proteger-se, né, não proteger-se debaixo de árvores, pois, como a gente viu, elas correm o risco de cair e até atrair raios. Se for levado pelas águas, procurar agarrar em alguma coisa que esteja flutuando e não se arriscar, claro, em atravessar ruas alagadas ou locais que já estejam alagados. Se a casa estiver em risco de alagamento ou desabamento, chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. Danusa, estas são as dicas muito importantes para este período de chuvas. Toda a atenção deve ser redobrada, né? Eu volto com você. Obrigada, André. De fato, dicas muito preciosas. Graças a Deus, aí nessa creche não aconteceu nada de mais grave, mas é importante sempre a gente se prevenir. Bom, nós iremos agora para o intervalo e a seguir iremos para Brasília conversar com o padre Roger Araújo, que nos trará as principais notícias da política e também sobre a convocação do Dia Continental de Oração pela Paz. A gente volta já. De volta, o Conselho Episcopal Latino-Americano promove amanhã o Dia Continental de Oração pela Paz pelos povos da América Latina e Caribe. Vamos a Brasília conversar com o padre Roger Araújo, que nos fala sobre essas e outras notícias. Bom dia, padre. Vamos ver se o padre já está aqui. Muito bom dia, Danusa. É uma alegria imensa estar com você no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Brasília começa aí com um dia bastante quente, viu? Apesar de ontem ser um dia bastante chuvoso, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas o dia começa quente aqui na capital federal, Danusa. Bom, nós hoje começamos falando sobre a morte do bispo emérito de Iguatu, Ceará. O corpo de Dom José Mauro Ramalho vai ser enterrado nesta quarta-feira, hoje dia 11 de dezembro. O sepultamento vai acontecer na Catedral de São José, logo após a missa de corpo presente, que será às 17 horas, como o próprio bispo deixou escrito num desejo expresso do seu coração. Dom José Mauro morre com 94 anos de idade, 70 anos dedicado ao sacerdócio. É importante lembrar a sua contribuição, a sua participação no Concílio Vaticano II, que ele encontre o descanso de Deus e, com certeza, por tudo aquilo que ele fez, a sua dedicação em mais de 70 anos à Igreja. Bom, como você bem mencionou, o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, faz uma convocação a todas as conferências eclesiais da América Latina para um dia de oração pela paz. Será amanhã, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira de todo o continente latino-americano. Somos todos convidados a estarmos aos pés de Jesus, pela intercessão da Virgem de Guadalupe, suplicando a paz por esse continente, paz pelo mundo e, sobretudo, justiça social para os mais pobres, lembra o texto do CELAM. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, emitiu nota sobre o assassinato de indígenas. Aliás, neste final de semana aconteceu essa tragédia no Maranhão, mas o CIMI recorda que esse ano tem sido muito trágico para os povos indígenas. A nota é de repúdio a este acontecimento, a outras tragédias que estão vitimando os povos indígenas, e o Conselho Indigenista Missionário pede aos nossos governantes que, por favor, tomem atitudes para proteger os povos indígenas. Vamos agora falar de política. Aqui em Brasília, ontem, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o projeto de lei da segunda instância e também o pacote anticrime. O pacote anticrime já tinha sido aprovado semana passada na Câmara dos Deputados e numa votação simbólica foi também aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, outra medida que teve 22 votos favoráveis, apenas um contrário, foi o projeto de lei que
impossibilita a prisão em segunda instância. Está havendo uma discordância porque a Câmara dos Deputados tinha outra proposta em fazer uma emenda à Constituição. Era para ser uma proposta comum, mas ela não foi. Mas ontem o Senado, com a CCJ, aprovou diferente. E a última notícia, Danusa, é que as fortes chuvas ontem aqui em Brasília provocaram profundos estragos, sobretudo aqui na asa sul de Brasília, né? Uma cratera se abriu e 3 carros caíram ali. Então foi um momento muito desastroso aqui em Brasília, as chuvas do dia de ontem. Vamos pedir que as chuvas venham, mas vamos nos cuidar, nos prevenir com elas. Muito bem, Danusa, com você. Muito obrigada, Padre Roger, pelas informações. Bom, e o Brasil se tornou a casa de muitos estrangeiros que escolheram o país para escapar das dificuldades em sua terra. Muitos vão passar o Natal longe de suas famílias, mas contam com a solidariedade e o apoio da nova família que encontraram por aqui. Íamos conhecer uma casa de acolhida na zona norte de São Paulo, cidade que mais recebe imigrantes no Brasil. O local é administrado pela Pastoral do Imigrante. Por aqui estão 4 venezuelanos, todos no Brasil há mais de 1 ano, longe da família, mas na única saída que encontraram para fugir da crise na Venezuela. Foi o dia que eu tenho que decidir se comprava a medicação de minha mãe ou fazia a compra do mês. Quando chegou ao Brasil, Davi enfrentou circunstâncias que nem em sonho achou que passaria. 8 meses dormindo na rua como indigente, a vezes dura 4 ou 5 dias sem banhar-me, sem tomar banho. A solidariedade motiva o trabalho da casa, coordenado pela Daria Alva. Eu sinto o mesmo que eu senti quando cheguei aqui em São Paulo. Eu migrei do Maranhão há 50 anos atrás, que já moro aqui em São Paulo. Também tive muitas dificuldades e sou do país. Falo a mesma língua, né? Agora, você vê a dificuldade das pessoas que vêm de outros países, que não falam a mesma língua. O que estas 4 pessoas viveram foi semelhante à experiência desta outra família ajudada pelos freis capuchinhos. Por aqui são 7 pessoas. A pequena Analia chegou ainda na barriga da mãe. Me vi na necessidade de venirme hacia Brasil para tratar de manter a meus filhos. Entre 2010 e 2018, o Brasil recebeu mais de 700 mil imigrantes e refugiados pelas vias legais. Eles são um símbolo do caos que vivem em seus países de origem, mas para os cristãos são uma recordação da família de Nazaré, que um dia também foi refugiada. Este sair, esse deslocar-se de um lugar para em busca, né, de um outro lugar onde há uma nova esperança, também é todo, né, o mistério aí do cristianismo. Acolher, né, minimamente essas famílias é o mínimo do gesto cristão que podemos ter. Belas as palavras do Frei. Bom, e antes de encerrarmos, uma informação. Amanhã não teremos a edição da manhã do nosso jornal por conta da quinta-feira de adoração na Canção Nova. Na sexta-feira, ele será excepcionalmente exibido, transmitido ao meio-dia. A gente fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Você segue agora com a programação da TV Canção Nova. Um bom dia!